Tá bom. Ok, já começou aqui a gravação dessa aula, tá? Então, no tópico de hoje, nós vamos falar sobre equações químicas e a estequiometria das reações, tá? Então, essa aula ela vai ser dividida em três partes também. Eu estou iniciando a gravação agora e depois eu vou finalizar e, consequentemente, nas demais partes eu vou também iniciar e fechar a gravação, tá bom? Então, fique ciente disso. Então, aproveitem bastante o conteúdo que vai ser ministrado hoje, tá bom? Então, primeiro nós vamos falar de reações químicas, né? Reações químicas, elas ocorrem diariamente em nossa vida, né? Seja no acender lá do fogão, lá da sua casa, seja na folha das plantas ali, seja quando você observa uma corrente ali que está enferrujada. Então, todos esses processos que estão ocorrendo aqui na natureza, que a gente consegue identificar também, nós consideramos ele como processos químicos, né? E para representar esses processos químicos, nós utilizamos as chamadas reações químicas, tá? Tá bom? Então, os processos químicos aqui, eles serão representados por reações químicas, que é o que nós vamos estudar durante essa aula. Por exemplo, aqui para a combustão ali do butano, né, que compõe lá o nosso gás de cozinha, nós temos esse tipo de reação química, né, que é representado por uma equação química, semelhante à da matemática. A matemática tem suas equações, a química também tem as suas equações que representam as reações químicas e os processos químicos que ocorrem ali na natureza, tá? Ou que estamos investigando. Então, aqui tem a reação do butano, essa é a reação química que representa a combustão ali do gás de cozinha para produzir essa chama, que ajuda justamente no cozimento dos alimentos e para as demais atividades. Aqui também tem uma reação química que representa a conversão, né, do dióxido de carbono em glicose, né, e oxigênio pela clorofila ali da planta. E também aqui tem uma reação química que representa o processo de ferrugem, né, do ferro ali, tá? Então tem uma oxidação, depois ocorre uma redução, né? Isso aqui é uma reação eletroquímica que talvez a gente seja possível ainda ver nesse semestre, mas eu acredito que seja somente da próxima emenda da disciplina, tá bom? Então, isso ocorre basicamente em presença de oxigênio e água, né, que é a oxidação ali do ferro formando outras substâncias. Então, todos esses processos que vocês observam no cotidiano de vocês podem ser representados, ou na verdade são descritos por reações químicas, tá bom? Bem, e as reações químicas, a gente sabe que são processos, né, nos quais uma ou mais substâncias vão se converter em outras substâncias, tá? Então, a gente vai ter uma determinada substância ali de partida, vai haver algum tipo de reação química produzindo, então, outras substâncias, tá bom? E as reações químicas, elas são representadas pelo que eu já falei anteriormente nessa parte, por reações ou equação química, tá bom? Então, é uma equação, né, que descreve qual o processo químico está ocorrendo ali, tá bom? Então, os materiais iniciais de uma reação química, nós denominamos de reagentes, e as substâncias lá que são formadas de produtos. Então, a gente vai ter o reagente, que são as substâncias ali que vão se combinar, e vamos ter as substâncias formadas que nós chamamos de produtos, tá bom? São justamente as substâncias resultantes, né, da combinação ali daqueles reagentes, tá? Então, de acordo com a lei de conservação da massa, né, então não vai haver mudança na massa total quando uma reação ocorre. Na verdade, vai haver somente conversão, né, de uma substância na outra. Mas a massa ali tanto do reagente como do produto vão ser conservadas, tá bom? Ou seja, eu não posso criar nem destruir ali substâncias, eu vou ter sempre a mesma quantidade de matéria conservada, né, no processo reacional, tá bom? E nós representamos uma reação química da seguinte forma, né? Nós vamos ter aqui do lado, deixa eu ver se eu consigo aqui, não sei se eu estou com a caneta aqui, vamos ver se dá para colocar aqui rapidinho a mesa digitalizadora. Então, vocês observam bem que do lado
esquerdo aqui, nós colocamos, normalmente, isso é uma representação, né, uma convenção de reação química, tá bom? Então, aqui no lado esquerdo, né, no caso aí vocês olhando da tela de vocês, nós sempre colocamos os reagentes, tá? Que são as substâncias que vão se combinar. E nós traçamos uma seta, né, que é indicando que produz os produtos, que fica no lado direito ali da seta. Então, isso é uma representação de uma reação química, tá bom? Então, você vai ter reagentes desse lado, no canto esquerdo, e produtos depois da setinha do outro lado, no canto direito, tá bom? Então, aqui eu coloco um exemplo de uma representação de uma reação química, que é a reação química da combustão, ali do propano, né, do gás de cozinha, do butano, na verdade, né, do gás de cozinha que nós utilizamos. Então, nós temos aqui os reagentes, que é o gás butano, e quando entra em contato com oxigênio, produz calor, né? E dióxido de carbono e água. Então, esses aqui são chamados reagentes, né? Essas substâncias aqui, elas estão se combinando, estão, na verdade, reagindo uma com a outra, produzindo, né? A setinha aqui é indicando produzindo essas outras substâncias, que são dióxido de carbono e água, tá? Entre esses parênteses aqui, vocês observam que tem essa letra vermelha aqui, ó, tá? Essa letra vermelha aqui, essa letra aqui, entre parênteses, indica o estado físico da substância. No caso aqui do butano, o estado físico dele é gasoso. Do oxigênio também gasoso, do dióxido de carbono gasoso e da água também ali produzida gasoso, tá bom? E outro ponto importante aqui que descreve essa equação química é justamente esses números aqui, ó. Esses números em verde aqui, ó. Aqui, tem aqui no oxigênio, tem aqui no dióxido de carbono. Esses números aqui, nós denominamos eles de coeficientes estequiométricos, tá bom? Então, são os números ali, né, que multiplicam todas as fórmulas químicas de uma reação química. É por meio desses números, né, que o número de átomos ali, tanto dos reagentes como os produtos, vão ser balanceados. Então, a gente sempre vai utilizar essa palavra, balanceado, né? Então, uma equação química, nesse caso aqui, vai estar balanceada. O que significa? Vou apagar aqui rapidinho, para a gente falar o que é balanceado. Deixa eu apagar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ok, então vocês já entenderam a ideia do que seria uma equação química, que é a representação de uma reação química, tá bom? Então vamos utilizar isso aqui como exemplo. Uma equação química balanceada é quando eu tenho, por exemplo, as mesmas quantidades de uma substância, de um determinado elemento no produto é igual à mesma quantidade ali daquele determinado elemento nos reagentes. Ou seja, eu tenho a mesma quantidade daquele elemento nos reagentes e também a mesma quantidade ali daquele elemento do lado dos produtos, tá bom? Por exemplo, vamos olhar essa equação química aqui, ó. Eu tenho propano, tenho o quê? 4 carbono, e aqui eu tenho um carbono. Mas eu tenho um número 2 aqui, que é o coeficiente estequiométrico. Quando eu coloco 2 aqui, ele vai multiplicar por 4 e vai multiplicar por 10. Assim eu tenho 2 vezes 4, 8. Eu tenho 8 átomos de carbono. 2 vezes H10, eu tenho o quê? Então, 20 átomos de hidrogênio. E aqui eu tenho 13, que 13 multiplicado por 2 aqui, eu tenho, então, 26 átomos de oxigênio, tá bom? Será que o mesmo número de átomos aqui está presente nos produtos também, embora combinados para formar diferentes substâncias? Vamos olhar. Aqui eu tenho o quê? 8 átomos de carbono. Vamos olhar aqui quantos átomos de carbono no produto eu tenho. Como eu coloquei o coeficiente estequiométrico 8, então eu tenho 8 vezes carbono mesmo, só um, então eu tenho 8 átomos de carbono. 8 vezes 2 dá 16, tá bom? Então eu tenho 16 átomos de carbono, de oxigênio aqui, e 8 átomos de carbono. O átomo de carbono, como tem 8 aqui e tem 8 aqui também no reagente, ele já está balanceado, tá bom? Então eu tenho uma conservação aqui de massa desse elemento químico chamado carbono. O oxigênio eu tenho 16,
mas aqui eu tenho 26. Mas se eu colocar o número 10 aqui, ó, como eu tenho 16 aqui, 10 multiplicado por 1 dá 10. Então, somado com esse outro oxigênio aqui do dióxido de carbono, eu tenho 26. Então, no total, eu também tenho 26 átomos de oxigênio aqui, e aqui do lado do reagente eu também tenho 26. Então, carbono, oxigênio estão balanceados, tá bom? Ou seja, eles apresentam números iguais de coeficientes ou consequentemente, de átomos ou número de mols, tanto do lado dos reagentes como do lado dos produtos. Agora vamos ver o hidrogênio, falta apenas o hidrogênio. Eu tenho 2 aqui, eu multipliquei por H10, né? Então eu tenho 20 átomos de hidrogênio. Aqui eu tenho 10 multiplicado por 2, que dá 20 átomos de hidrogênio. Então eu tenho também 20 átomos de hidrogênio do lado dos reagentes e 20 átomos de hidrogênio do lado dos produtos. Ou seja, todos os elementos químicos aqui, eles estão balanceados, ou seja, tanto nos reagentes como nos produtos, eles apresentam a mesma quantidade. Por isso que eu falei, uma equação química normalmente é conhecida, ou conhecida não, ela na verdade segue, né, a lei de conservação da massa. Então, sempre nós vamos ter a mesma quantidade dos elementos em ambos os lados da reação, tanto nos reagentes e como nos produtos. Quando isso ocorre, nós chamamos de uma equação química balanceada, tá bom? Uma equação química balanceada, quer dizer que nós fizemos o balanceamento aqui, colocamos os coeficientes estequiométricos aqui adequados, e então obtemos a mesma quantidade dos elementos químicos do lado dos reagentes e do lado dos produtos, tá bom? Então, isso é uma equação química balanceada. E é basicamente essa a nossa primeira parte dessa aula. Você vai aprender como balancear uma equação, ou seja, como você pode colocar esses coeficientes estequiométricos aqui para balancear o número de átomos em uma equação química, tá bom? Então, tem algumas regras aqui de balanceamento que eu vou ensinar para vocês, mas balanceamento, na verdade, de equações químicas, nós vamos aprender na prática, tá bom? Então, por isso que eu coloquei esses três exemplos aqui com vocês para a gente trabalhar. Então, vamos lá. Uma equação que tem algumas regras, né? Uma equação química nunca deve ser balanceada mudando os subscritos das fórmulas químicas, tá bom? Então, vamos voltar aqui a essa reação que a gente trabalhou. Ó, nunca, em nenhum momento aqui, ó, eu alterei esses subscritos aqui, ó, que são esses números aqui no subíndice, ó, 4, 10. Então, esses subscritos aqui, eles nunca são alterados quando você está realizando um balanceamento de uma equação química, tá? Então, essa é a primeira regra, nunca deve ser alterado. O que se altera aqui é somente os coeficientes estequiométricos. Segundo, nós devemos balancear um elemento por vez, né? Simplesmente começando por aquele elemento que aparece em menor número de fórmulas, né? Ou seja, o menor número, ou seja, o elemento químico ali que aparece com menor número ou menor subscrito ali na equação, tá bom? Normalmente, depois a gente balanceia os demais elementos não combinados no final. Quando a gente está balanceando, e a terceira regra, quando a gente está balanceando uma reação química, normalmente a gente deixa por último os átomos de hidrogênio e oxigênio, né? Porque serão mais fáceis de balancear, tá bom? Então vamos lá aplicar essas 3 regras aqui nesses exemplos. Ó, temos aqui uma equação, que é o sódio, o que é? Esse símbolo aqui indica S de estado sólido, tá bom? Então isso aqui, ó. Sempre a informação aqui que está entre parênteses aqui numa equação química, ele vai indicar o estado físico, né, da matéria, o estado físico ali dos reagentes e produtos. S é para sólido, L é para líquido, G é para gás e a Q é para solução em água. Então aqui eu tenho o sódio. O sódio é o quê? Está no estado líquido, que ele está se combinando com a água, que está no estado sólido, tá? O sódio está no estado sólido e a água está no estado líquido. E está produzindo o quê? O hidróxido de sódio, que é um produto aquoso, mais o gás hidrogênio, que é
uma substância gasosa, tá? Então, a primeira coisa que você deve fazer é balancear essa equação química. Observa bem. Então, esse aqui é o elemento com menor fórmula unitária, que no caso é o sódio. Vocês observam, eu tenho um átomo de sódio aqui e um átomo de sódio aqui. Ou você pode também ler, não de átomo, mas de mol. Então, eu posso falar também, eu tenho 1 mol de sódio aqui, eu tenho também 1 mol de sódio aqui. Então, o sódio, ele está já balanceado, tá bom? Então, beleza, vamos deixar ele aqui por enquanto. Agora, vamos para o hidrogênio e oxigênio. Eu tenho um átomo de oxigênio aqui e um átomo de oxigênio aqui, ó. Tá bom? Então, todo também tem um oxigênio balanceado. Agora, vamos ver o hidrogênio. O hidrogênio, será que está balanceado? Vamos lá, eu tenho 2 átomos de hidrogênio aqui, e eu tenho 2 átomos de hidrogênio aqui, mais um átomo de hidrogênio aqui. Eu tenho 3. Então, quem não está balanceado, ou quem não está aqui ajudando nesse balanceamento dessa equação, é justamente o átomo de hidrogênio, tá bom? Então, vamos lá pensar numa forma de balancear esses átomos aqui, para que a nossa equação química fique balanceada. Eu posso pensar dessa seguinte forma, como aqui tem um átomo de oxigênio e um átomo de hidrogênio, eu posso pensar em colocar um 2 aqui. Se eu coloco um 2, eu tenho o quê? 2 átomos de sódio, 2 átomos de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Se eu tenho 2 átomos de sódio, então tenho que colocar 2 aqui também, para ter 2 átomos de sódio, ou 2 mols de sódio sólido, tá bom? E agora, o que a gente observa? Eu tenho 2 oxigênio, 2 hidrogênio. Tenho 2 oxigênio aqui. Então, se eu tenho 2 oxigênio aqui no produto, eu tenho que ter também 2 oxigênios aqui nos reagentes. Então, eu coloco 2 aqui. Então, agora eu tenho 2 oxigênio, 2 oxigênio. E eu tenho quantos hidrogênio? 2 hidrogênio, com mais 2 hidrogênio dá o quê? Dá 4. Aí, se você pegar o 2 e multiplicar por 2 aqui, também dá 4 hidrogênio. Ou seja, todos os elementos aqui que compõem essas substâncias, tá bom? Eles, então, estão balanceados, ou seja, eu posso encontrar em uma reação química o mesmo número de elementos nos reagentes quanto nos produtos. Eu tenho 2 átomos de sódio nos reagentes, tenho 2 átomos de sódio no produto, tenho 4 átomos de hidrogênio nos reagentes e também 4 átomos de hidrogênio no produto. Tenho 2 átomos de oxigênio nos reagentes e 2 átomos de oxigênio nos produtos, tá bom? Então, nós chamamos agora, que a gente fez esse balanceamento, de equação química balanceada, tá bom? Então, é assim que você vai ter que fazer para cada uma das reações. Vai ter que fazer o balanceamento, tá bom? Então, você vai ter que descobrir qual é o coeficiente estequiométrico aqui que, colocado na frente dessas substâncias, produzam esse balanceamento, né? Ou seja, produzam ou resultem que o mesmo número de mols ou de átomos dos reagentes daquele determinado elemento seja encontrado também esse mesmo número ali do lado dos produtos, tá bom? Beleza? Até aqui tá tudo bem? Deixa eu... Tá apitando aqui na frente, né, por causa do carro dos corpos de bombeiros. Mas até aqui tá tudo bem? Estão conseguindo? Oi? A minha internet está péssima, então eu tô fazendo sacrifício para tentar acompanhar. Aí eu perdi alguma parte, mas parte da explicação, mas as partes que eu peguei. Uhum. Tá bom. Então, vou continuar aqui, tá? Então, vou balancear essa outra equação, tá? Ensinando novamente essa por meio desses 3 passos simples. Vamos lá, eu tenho aqui nessa outra equação o ferro sólido mais o oxigênio gasoso formando o óxido de ferro aqui, que está no estado sólido, tá? Então, vocês observam bem, eu tenho um mol de ferro aqui, ou um átomo de ferro, e eu tenho 2 aqui. Então, a primeira coisa é você balancear esse elemento químico aqui de menor fórmula unitária, tá bom? Deixa eu ver se alguém entrou. Entrou. Ok, voltando. Então, se eu tenho 2 átomos de ferro aqui do lado do produto, então eu vou ter também 2, tem que colocar o 2 aqui no lado dos reagentes. Assim, eu tenho 2 átomos, ou você pode ler também como mol, 2 mol de ferro, tenho aqui também 2 mols de átomo de ferro, tá bom?
Agora vamos olhar para o oxigênio. O oxigênio tem 2 oxigênios aqui e eu tenho 3 oxigênios aqui. Ficou complicado, né? Então eu tenho o balanceamento do ferro, tá? 2 para 2, mas o oxigênio eu não consigo balancear. Ó. Tem 3 oxigênios e 2. Se eu colocar um número inteiro aqui, ó, eu não obtenho um valor ímpar ali daquele oxigênio. Então, o que a gente faz? A gente volta, vai acontecer muito isso com vocês quando estiverem balanceando. Você volta, apaga novamente esse número que você tinha balanceado e pense no próximo número inteiro. Tá? Eu tinha pensado em 2, dar o balanceamento, mas vamos supor que eu coloque 2 aqui, na verdade. Então, agora eu tenho o quê? 2 átomos de ferro, né, aqui. Quando eu multiplico por 2, então eu tenho 4. Então aqui eu preciso também ter 4 átomos de ferro, tá? E agora eu tenho quantos oxigênios aqui do lado dos produtos? 2 vezes 3 é 6. E aqui eu tenho 2. Então, com qual número que eu coloco aqui para formar, então, 6 átomos de oxigênio? Para que eu tenha 6 átomos de oxigênio? 2 vezes 3, 6. Aqui eu preciso também de 6. Qual é o número? 3. 3 vezes 2, 6. Assim eu tenho o quê? Tenho o balanceamento do ferro e tenho o balanceamento também dos átomos de oxigênio. Agora sim, nós podemos dizer que a nossa equação química está balanceada, tá bom? Beleza? Viram que é bem simples, é um método de tentativa e erro. Às vezes você começa por um número e depois vai ter que ir aumentando ele, justamente até obter um balanceamento ali daquela equação química, tá bom? Então, o que você vai mudar sempre nos balanceamentos é justamente os coeficientes estequiométricos, tá certo? Esse outro balanceamento aqui eu vou deixar com vocês, tá? Para vocês realizarem esse balanceamento. O simbolismo que há nas equações químicas, né? Então, alguns simbolismos assim, não é simplesmente colocar os reagentes, a setinha e os produtos ali, não. Tem alguns simbolismos que nós utilizamos nas equações químicas, tá? O primeiro, quando a reação química ocorre na presença de um catalisador. Então, um catalisador é uma substância, né, que acelera a reação química, né, diminuindo a energia de ativação e acelerando, então, a produção dos produtos, ou retardando também, né, de acordo com a especificidade ali daquela substância. Então, aqui eu tenho uma reação química, que é o dióxido de enxofre reagindo com oxigênio, que está produzindo o trióxido de enxofre, tá bom? Então, ele está na presença de um catalisador, que é justamente essa substância aqui, ó, tá bom? Que está aqui em cima. Então, nós vamos representar o catalisador sempre nessa região aqui, ó, de uma equação química, em cima da setinha, tá bom? Indicando que essas substâncias aqui estão reagindo na presença desse catalisador, tá bom? Então, esse é um tipo de representação de equação química quando consideramos catalisador. Segundo, a reação química apresenta um equilíbrio dinâmico, né? Por exemplo, aqui. Quando a reação química apresenta um equilíbrio dinâmico, nós vamos ter esse símbolo aqui, ó, 2 setinhas. Uma indo para a direita, uma outra indo para a esquerda. Por quê? Porque essas setas estão indicando aqui, primeiro, a formação dos produtos, a seta indo para a direita, e também os produtos estão se combinando e formando reagentes, tá bom? Então, sempre em uma reação que vai apresentar equilíbrio dinâmico, nós vamos ter essa setinha aqui, essa seta dupla. Seta direta indicando a formação dos produtos e a seta inversa indicando que os produtos se combinam, formando reagentes. E a terceira aqui, simbolismo que a gente utiliza nas equações químicas, é quando ela ocorre na presença de calor, tá bom? Por exemplo, aqui do carbonato de cálcio, a gente aquece, então representa por esse símbolo aqui, ó. Pelo símbolo delta aqui, a gente diz que essa substância aqui, ou essa reação química, está ocorrendo aqui na presença de calor, produzindo esses determinados produtos, tá bom? Então, isso aqui são simbolismos que você utiliza para representar uma equação química. A atividade de fixação que eu coloco para vocês agora é justamente realizar os balanços dessa equação aqui, ó.
Então, você tem que realizar o balanceamento dessas equações aqui, colocando os coeficientes estequiométricos aqui de uma forma adequada, que balanceie os átomos, né, que estão presentes nos reagentes e produtos. Ou, em outras palavras, que eu obtenha nessa equação química que o número de átomos daquela substância nos reagentes seja igual ao número de átomos desse mesmo elemento químico nos produtos, tá bom? Então, o balanceamento, a ideia geral do balanceamento de uma equação química é isso, né? Determinar ou colocar os coeficientes estequiométricos aqui de tal forma que produza o mesmo número de elementos nos reagentes e nos produtos, tá bom? Então, se aqui eu tenho 4 átomos de fósforo ou mais, então aqui também nos produtos eu vou ter que ter, na verdade, 4 átomos de fósforo, tá bom? Assim, para os demais elementos químicos ali que compõem as substâncias reagentes e as substâncias que são produzidas. Eu vou fazer esse primeiro não, eu vou fazer o último aqui, né, exemplificando para vocês, e depois vocês aplicam os mesmos conceitos para os demais exercícios, tá bom? Então, vamos lá, esse aqui, o último, que é a hidrazina de sódio, né, que está sendo decomposta em sódio sólido e mais o gás nitrogênio, tá bom? Então, a primeira coisa que é você fazer é balancear esses átomos. Então, você começa pelo átomo de sódio. O átomo de sódio tem um aqui e tem um aqui, ele já está balanceado. O problema é o átomo de nitrogênio, que aqui tem 3 e aqui tem 2. Então, vamos pensar em uma solução. Vamos supor, como aqui eu tenho um número ímpar, tenta sempre transformar esses números ímpares para pares, tá bom? Então, você coloca o 2 aqui na frente, tá? Então, agora você tem o quê? 2 átomos de sódio, então coloca aqui também 2 átomos de sódio. 2 multiplicado por 3, você tem, então, 6 átomos de nitrogênio. Como você tem 2 aqui, então é muito fácil, é só colocar o 3. Dessa forma, você também tem 6 átomos de nitrogênio aqui desse lado da equação. Dessa forma, essa equação química aqui fica balanceada, tá bom? Por quê? Porque você igualou o mesmo número de átomos de cada lado da reação. Eu tenho 2 átomos de sódio nos produtos, 2 átomos de sódio nos reagentes. Eu tenho 6 átomos de nitrogênio nos reagentes e também tenho 6 átomos de nitrogênio nos produtos, tá bom? Então, essa equação química está balanceada. Então, do mesmo jeito, você faz para demais equações, tá bom? Então, você vai ter que sempre realizar, primeiramente, esse balanceamento da equação. Beleza? Então, essa é a primeira parte da aula e depois nós vamos prosseguir para a estequiometria das reações químicas, utilizando esses conceitos de balanceamento. Eu vou interromper aqui a gravação para depois iniciar.